No mês passado, uma menina de 12 anos foi estuprada por 3 adolescentes no subúrbio de Paris. Durante a violência, os estupradores disseram que ela deveria se converter ao Islã e a fizeram jurar por Alá que não contaria a ninguém. A vítima é judia, estava num parque quando foi abordada e arrastada pelos estupradores. O que me chamou a atenção, além da violência, do antissemitismo, foi a negação. Quando a notícia circulou, eu li vários comentários, eu faço isso, eu leio comentários, de que a história não era verdade, de que era propaganda israelense para alimentar o preconceito contra os muçulmanos. Mas vamos lá, o presidente da França, Emmanuel Macron, condenou o episódio, relacionou o estupro ao antissemitismo que está crescendo, a polícia disse que foi crime de ódio, houve manifestações nas ruas contra a violência e contra o aumento do antissemitismo, mas ainda assim tem gente que não acredita no crime. Eu tô trazendo essa história porque na semana passada o ex-vocalista do Pink Floyd, Roger Waters, disse ao jornalista britânico Piers Morgan que não há evidências de que mulheres foram estupradas no dia 7 de outubro em Israel. Bruno, cadê o John Travolta? Porque, né? O Morgan, jornalista, faz uma cara de espanto diante daquela afirmação e diz que sim, que há evidências sobre a violência contra as mulheres judias. O que o Roger Waters faz é reforçar uma narrativa nefasta que ganhou coro dos antissemitas de plantão, de que o Hamas não cometeu as atrocidades que foram noticiadas. Quem me acompanha aqui e acompanha as minhas colunas na Folha sabe que violência contra a mulher é um dos assuntos sobre os quais eu sempre me debruço, eu leio, eu pesquiso, eu escrevo, porque ainda é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar como sociedade. E eu tenho acompanhado tudo sobre a violência do dia 7 de outubro, mas eu me recusava a ver as imagens, eu não queria ver as imagens. Isso até a semana passada. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista comentarista do Meio. Na guerra, a primeira vítima é verdade. Você já ouviu essa frase? Essa frase já foi atribuída ao senador americano Hiram Johnson, que teria dito essa frase lá na Primeira Guerra Mundial. Há quem diga que é uma criação ainda mais antiga, feita pelo dramaturgo da Grécia Antiga, Ésquilo. Eu já vi pessoas famosas, jornalistas, filósofos, citarem essa frase acreditando um ou outro. E isso já mostra que, às vezes, a verdade pode ser uma questão de preferência, como que a gente tem visto em relação a vários assuntos. E é por causa dessa polarização, é por causa de gente como Roger Waters que eu assisti cenas que vão me aterrorizar para sempre. Por causa do negacionismo de sommelier de massacre, eu acordo no meio da noite com a imagem de famílias carbonizadas vivas. O que eu vou descrever a seguir é muito forte e violento. E eu não faria isso se não houvesse tanta gente simplesmente negando o que aconteceu em Israel. Sempre que eu falo sobre a violência sexual como arma de guerra em Israel, que foi usada pelo Hamas, eu leio comentários que atribuem a mim apoio ao que acontece em Gaza. É uma tentativa podre de desvirtuar o debate. Mas eu vou contar uma coisa. É possível condenar os ataques em Israel e também a guerra que acontece em Gaza. Eu jamais neguei a destruição de Gaza, a dor dos palestinos, o direito de existência, ou melhor, de coexistência, e da necessidade da criação de 2 estados. Eu sou totalmente favorável que os palestinos possam viver com dignidade e segurança, assim como os israelenses. O que eu não vou fazer é assistir o mundo tentar mudar a história, negar a todas essas mulheres, a todas essas famílias, a verdade sobre a violência que sofreram. O que eu vou contar aqui é sobre os vídeos que eu assisti ou sobre o que eu mesma presenciei quando estive em Israel no começo de junho. Ninguém me contou, eu vi imagens de famílias inteiras queimadas vivas. Muitas das imagens são das câmeras dos próprios terroristas. Muitas imagens demoraram a circular, sabe por quê? Porque os familiares não queriam que isso viesse a público, porque são traumatizantes. Em uma das imagens, um dos terroristas corta a barriga e retira o feto de uma mulher. Dá pra ver que ela tá amordaçada, mas ela tá viva e consciente. Vocês têm noção da violência?
Outro integrante do Hamas afunda com o cano da arma os olhos de uma vítima que está deitada no chão. Ao contrário de toda essa negação que a gente tem visto, tem sim imagens de bebês mortos a tiros e queimados. Isso tem sido amplamente negado porque, claro, é tão, mas tão revoltante que as pessoas se recusam a acreditar. Mas como eu disse, ninguém me contou. Eu vi imagem de um bebê morto com um tiro no berço. Eu vi a imagem de um bebê queimado. Ninguém me contou. Eu fico pensando se o Roger Waters já assistiu a uma decapitação. Eu já. Cabeças decepadas com enxadas. Será que o Roger Waters e todos os negacionistas do terror do 7 de outubro já viram o olhar de alguém prestes a ser assassinado? Eu já vi. É a face mais profunda do terror. O terror. Você já viu o terror nos olhos de alguém? Eu vi nessas imagens. Ninguém me contou. Eu estive no kibbutz Nir Oz, onde uma centena foi morta e outros 80 sequestrados. O cheiro das casas vazias é de morte. Eu andei sobre um rastro de sangue seco dessa carnificina que foi promovida por um grupo que, se depender do antissemitismo reinante, vai ser canonizado. Para quem não sabe, os kibbutz são comunidades que têm uma filosofia socialista. O Nir Oz, por exemplo, tinha umas casas muito simples mesmo. Em uma delas eu vi uma estátua do Lenin na prateleira. Em outra, tinha a biografia do Fidel Castro. E eu estou trazendo esses detalhes para que vocês consigam entender que tipo de gente foi morta. Pessoas de esquerda que acreditam num mundo muito parecido com aquele que dizem defender as pessoas que protestam nas ruas e enaltecem um grupo miliciano e teocrático. Mas vamos falar sobre os estupros. A ONU confirmou, depois de meses, é verdade, depois de reportagens, depois de serem cobrados, eles mandaram enviados que disseram o que as pessoas já sabiam. Mulheres foram estupradas com crueldade, com ódio. O New York Times, a BBC, entre vários outros veículos, relataram a selvageria que as mulheres foram expostas, mas o Waters e Caterva dizem que não há evidência. Por causa deles, eu acabei me submetendo a uma violência de ver todo tipo de estupro. Estupros coletivos, estupros em que a mulher leva um tiro na cabeça enquanto está sendo estuprada. Em um desses estupros, um freedom fighter, um lutador pela liberdade, como tem gente que gosta de chamar o pessoal do Hamas, sodomiza uma mulher com um punho. Será que o Waters sabe o que é sodomizar? As pessoas sabem. Eu não li, não me contaram, eu assisti essa cena monstruosa. Um homem enfiando o punho no ânus de uma mulher. No começo de maio, professores de jornalismo de algumas universidades americanas resolveram contestar a reportagem publicada pelo The New York Times sobre os estupros cometidos pelos terroristas do Hamas. Eles queriam uma revisão do processo de reportagem e de edição que teve entre os responsáveis um vencedor do Pulitzer, um especialista em cobertura de conflitos e de direitos humanos. Os professores se basearam num texto de um site que fez um esforço hercúleo para tentar desmontar a tese de estupro como arma de guerra. Mas o que ele conseguiu mesmo foi uma façanha muito maior do que apenas alegar que, veja bem, pode ter havido, quem sabe, violência sexual, mas ela não foi organizada. Deu para entender? Eles disseram que teve estupro, mas não foi combinado. Cada um agiu por conta própria. Eu posso imaginar num futuro não tão distópico, acusados de estupro coletivo alegarem que não tinham combinado previamente. Ah, a gente chegou lá e aconteceu. Esse artigo, assinado pelos professores, muito zelosos pelas boas condutas do jornalismo, na verdade manipulavam um leitor desatento de tal forma que há muita gente que defende que tudo que a gente tem falado sobre violência não passa de mentira. A questão é simples. Eu assisti, ninguém me contou. Eu li relatos, eu conversei com psicólogos que estão tratando as vítimas. As mulheres que sobreviveram vivem um trauma sem fim. Mas vem gente como Roger Waters dizer que não tem evidência. E depois de dizer tudo isso, ainda tem gente que vem e fala: mas você não se solidariza com as mortes em Gaza? Eu me solidarizo profundamente. Assim como não nego a dor dos palestinos. Mas uma coisa que eu não ignoro
Também é o medo entre os judeus de que o 7 de outubro se repita, como prometem os líderes do Hamas. Isso está relatado, registrado em vídeo. É isso o que eles falam. Vamos lá. E essa promessa de uma carnificina maior tem sido endossada por uns idiotas úteis que cantam From the River to the Sea. Será que eles sabem o que significa From the River to the Sea? Significa que tem gente que acha que Israel tem que sumir do mapa. Se tem gente que acha que Israel tem que sumir do mapa, o que significa negar violência sexual, estupro? Para essa gente, acho que nada. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site